Vamos resolver a seguinte questão. Considere o polinômio p de x igual a menos 2 vezes x ao cubo mais x ao quadrado menos 3x menos 2. Esse polinômio ele tem uma raiz racional não inteira, então aqui o meu problema está afirmando que ele tem uma raiz racional não inteira. Pede para determinar essa raiz, encontre essa raiz. Para justificar sua resposta, deixe escritas suas contas. Fatore o polinômio p de x no conjunto dos números reais, isto é, escreva p de x como um produto de fatores lineares, ou seja, do tipo ax mais b, e ou fatores quadráticos irredutíveis, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, quando esses fatores quadráticos são deste formato, significa que eles são irredutíveis, ou seja, não possuem raízes reais, ok? Para determinar as raízes deste polinômio aqui, no qual nós desejamos encontrar a raiz racional não inteira, nós temos que utilizar o seguinte artifício, que é chamado pesquisa de raízes racionais de uma equação algébrica de coeficientes inteiros. Nós temos o seguinte: se o número racional t sobre q, lembrando que o número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração, onde o meu denominador tem que ser diferente de zero. Então, aqui essa pesquisa diz que se um número racional t sobre q, com t e q primos entre si, é raiz de uma equação algébrica de coeficientes inteiros, a de índice n, xn, mais a n-1, xn-1, até a zero, igual a zero, então o t, ele vai ser divisor de A0, seria o meu termo independente, tá? Da minha equação algébrica. E o meu Q, ele vai ser divisor de AN, ou seja, vai ser divisor do coeficiente que multiplica a minha variável com maior grau, ok? Então, nós vamos iniciar a resolução dessa questão utilizando este artifício. Inicialmente, nós vamos determinar qual é a raiz racional não inteira. Então, nós temos aqui que o meu polinômio é dado por menos 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 3x menos 2. Vou escrever na forma de uma equação algébrica, então eu vou igualar ele aqui a zero, ok? Então aqui o meu polinômio é de grau 3, então aqui o meu A3 vai ser menos 2, o meu A2 vai ser 1, o meu coeficiente A1 agora vai ser menos 3 e o meu coeficiente A0 vai ser menos 2. Lembrando, o coeficiente A de índice 3 é o que multiplica o x ao cubo, ok? Tá, terceiro grau. O coeficiente de A de índice 2 vai ser a constante aqui, que no caso é 1, que multiplica x ao quadrado. O coeficiente A de índice 1 vai ser o menos 3, está multiplicando x. E o meu A0, menos 2, ok? Eu tenho que determinar aqui quais são os divisores, né, de A0 e do meu A3. Então, aqui, os divisores de A3 eu vou chamar aqui de Q, né? Então, Q é divisor
de menos 2. Quais são os divisores de menos 2? O próprio menos 2, 2, menos 1 e 1. Determinamos todos os divisores de menos 2. E vamos determinar aqui também o t, que ele é divisor de menos 2. Logo, são os mesmos valores do conjunto anterior. Ok? Determinamos os divisores de A0 e de A3. São T e Q. Como eu quero um número racional T sobre Q, então aqui nós vamos fazer as combinações dos números racionais T sobre Q. Qual que é o conjunto aqui que contém todas as minhas combinações de números racionais? Nós temos aqui o menos 2, né? Lembrando que o número racional, ele tem que ser escrito na forma de uma fração. Aqui no caso seria o menos 2 dividido por 1, que resulta menos 2. O próprio 2, o menos 1 e 1. Ok? Então aqui, ó, 2 dividido por 1, vou combinar aqui, né, entre eles, vai dar 2. Menos 1 dividido por 1 vai dar menos 1. Agora as outras combinações que nós temos vai ser o quê? O menos 1 dividido por 2. Ou também seria o 1 dividido pelo menos 2, tá? E por fim, o 1 dividido por 2. Então, esses é o conjunto dos números racionais combinados aqui entre os divisores, né? T e Q. O que o problema nos informa? Que esse polinômio ele tem uma raiz racional não inteira. Então, nós vamos verificar neste conjunto aqui quais números racionais não inteiros, que no caso aqui serão dois números racionais não inteiros, serão eles o menos meio e o meio, é uma raiz do meu polinômio. Então, eu vou verificar menos meio e meio. Posso escolher um dos dois valores, vou verificar o menos meio primeiro, ok? Então, considerando x igual a menos meio, nós teremos o quê? P de menos meio. No lugar do x aqui, eu vou substituir por menos meio, vai ficar menos 2, que multiplica menos meio ao cubo, mais menos meio ao quadrado, menos 3 vezes menos meio, menos 2, ok? Resolvendo aqui essa expressão, eu vou ter menos meio ao cubo, vou ter menos 2, que multiplica menos 1/8, mais menos meio ao quadrado, mais 1/4, menos 3 vezes menos meios, mais 3 meios, menos 2. Efetuando essa operação aqui, vai ser 0. Logo, o menos meio é a raiz, o quê? Racional não inteira. Menos meio é a raiz racional não inteira de P de x, ok? Uma parte do problema nós já resolvemos, que foi encontrar qual que é essa raiz, tá?
Aqui está pedindo para justificar a resposta, deixar esses cálculos que nós fizemos para chegar até a raiz, ok? E agora pede para fatorar o meu polinômio p de x no conjunto dos números reais, como fatores lineares ou como fatores quadráticos irredutíveis. O primeiro fator linear nós já temos, pois o que? Quando eu determino uma raiz do meu polinômio, nós podemos escrevê-la ela como uma parte da fatoração deste polinômio. Então, neste caso aqui, nós temos o que? Que vai ser o x, o meu primeiro polinômio, menos meio, tá? Lembrem-se que sempre é o que? X menos a, ok? Então, neste caso aqui, vai ficar x menos com menos mais meio, que é um fator linear, ok? Então, determinamos o primeiro fator linear. Agora, nós temos que verificar como que é um polinômio do terceiro grau, se existe mais dois fatores lineares ou um fator quadrático, ok? Para isso, nós vamos determinar fazer essa verificação dividindo o meu polinômio por quem? Por este fator linear aqui. Então, nós vamos dividir p de x por x mais meio pelo dispositivo, esse processo chama dispositivo de Brilhoff-Ruffini. Como que é o dispositivo de Brilhoff-Ruffini? Nós temos aqui um quociente, ok? Onde aqui eu vou colocar a minha primeira raiz, no caso aqui a minha raiz vai ser menos meio, ok? E aqui nesse espaço, são duas linhas, né, uma horizontal e uma vertical. Nesses espaços, eu vou colocar os coeficientes do meu polinômio. Quais são os coeficientes do meu polinômio? Menos 2, 1, menos 3 e menos 2. Então, fica menos 2, 1, menos 3 e menos 2. Repete o primeiro, menos 2. Esse processo é do seguinte modo: eu vou pegar a minha raiz, multiplico pelo menos 2 e somo com o próximo, com 1. Então, aqui vai ficar menos meio vezes menos 2 mais 1. Então, aqui, 2 menos meio aqui que multiplica menos 2 vai dar 1, com mais 1, 2. E aqui eu coloco o resultado. Para os demais, faço o mesmo processo. Vou multiplicar o menos meio, neste caso agora, por quem? Multiplico o menos meio por 2 e somo com menos 3. Então, fica menos meio vezes 2 mais menos 3. Então, vai ficar aqui menos 1, menos meio vezes 2, menos 1, com menos 3, menos 4, ok? Então, agora, coloco o resultado abaixo do menos 3. Agora, falta trabalhar para eliminar esse menos 2 aqui, verificar se vai eliminar esse menos 2. É a mesma ideia, vai ficar menos meio vezes menos 4, mais menos 2. Menos meio vezes menos 4, mais
menos 2. Menos meio vezes menos 4, menos com menos mais, fica mais 2. Com menos 2, 0. Ok? Pronto, fatoramos aqui. Agora, nós podemos reescrever a parcela que sobrou do seguinte modo. Esse termo aqui, agora eu vou reescrever aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 termos. O último aqui é 0, certo? Então, aqui, nós vamos reescrever um fator quadrático, né? Então, esse termo aqui vai ser a minha constante A, o meu fator quadrático. Esse termo vai ser a minha constante B. E esse daqui vai ser a minha constante C, que é o termo independente. Então, eu posso reescrever o meu polinômio P de x como produto de dois fatores. Um linear, que é o x mais meio, e o outro que é o quadrático, que vai ser menos 2x ao quadrado mais 2x menos 4, ok? Agora, o que nós temos que fazer? Verificar se esse fator quadrático ele vai ser redutível ou irredutível. Como que eu faço para verificar esse fator quadrático aqui, que no caso será menos 2x ao quadrado mais 2x menos 4. Vou verificar o fator quadrático. Vou verificar o quê? Vou ver se eu tenho raízes reais aqui. Então, para verificar se tem raízes reais, é só calcular por Bhaskara. Vamos verificar o delta aqui primeiramente. Então, delta é dado como b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b vai ser 2 ao quadrado menos 4. O a aqui, menos 2. E o c, menos 4. Então, 2 ao quadrado, 4. Menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 2, 8 vezes 4, 32. Então, delta vai ser menos 28. Lembrando, recordando lá, se delta é positivo, eu tenho duas raízes reais, ok? Delta igual a 0, eu tenho uma raiz real. Delta negativo, que no caso aqui que aconteceu menos 28, que é menor que 0, eu não tenho raiz real. Então, o trinômio não admite raiz real. Não admite raiz real, ok? Logo, este polinômio, ele é dado do seguinte modo, fatorando em uma parcela linear, em um fator linear e um fator quadrático. Porém, nós podemos reescrever este polinômio aqui de algumas maneiras. Então, o polinômio P de x pode ser escrito das seguintes maneiras. A primeira é que nós já encontramos, né? P de x é igual a x mais meio, que multiplica menos 2x ao quadrado mais 2x menos 4, ok? O segundo modo, eu posso colocar aqui o 2 em evidência, então vai ser P de x igual a 2, que multiplica x
mais meio vezes menos x ao quadrado, colocando esses dois em evidência. Então, tem 2 aqui e aqui vai sobrar 2. Então, vai sobrar menos x ao quadrado mais x menos 2, ok? Um outro modo, eu posso multiplicar esse 2 aqui, ó, aplicar a propriedade distributiva. Então, ficaria 2x mais 1, né? Ficaria 2 vezes meio, 1, que multiplica menos x ao quadrado mais x menos 2. Um outro modo também, em vez de ter colocado apenas o 2 aqui em evidência, eu poderia ter colocado menos 2 em evidência. Então, ficaria p de x igual a menos 2, que multiplica x mais meio vezes, então se eu coloquei o menos 2, vai ficar x ao quadrado menos x mais 2. E assim por diante, né? Eu posso reescrever esse polinômio de diversas maneiras distintas. Então, resolvemos o nosso problema, né? Resumindo aqui, nós tínhamos um polinômio p de x, né? No qual o meu problema estava afirmando que tem uma raiz racional não inteira, pediu para determinar, né? Essa raiz, ok? Nós determinamos essa raiz encontrando os divisores do meu coeficiente A3 e os divisores do meu coeficiente A0, né? Fazendo a razão entre os divisores de A0 por A3, né? Como a minha questão afirmou que tem uma raiz racional não inteira, então eu vou trabalhar aqui com os dois números racionais não inteiros, né? Aí eu fiz a verificação, verifiquei aqui um deles, como o primeiro que eu verifiquei foi a raiz, como está afirmando que só tem uma, então significa que o meio positivo não é raiz, ok? Após essa verificação, nós escrevemos o primeiro fator linear, né, em função dessa raiz, foi x mais meio, ok? E por fim, né, como pediu aqui para escrever como produto de fatores lineares ou fatores quadráticos irredutíveis, como eu determinei um fator linear, faltava determinar ou outros dois lineares ou um quadrático, né? Então, neste caso aqui, eu utilizei o dispositivo de Breuer-Ruffini, né? Então, basta eu pegar a minha raiz, são duas linhas, uma vertical, outra horizontal. A raiz se coloca nesse primeiro quadrado aqui. Vou repetir aqui os coeficientes do meu polinômio do terceiro grau. O primeiro coeficiente repete aqui a linha abaixo. E eu faço o seguinte modo, pego a minha raiz, multiplico por esse coeficiente e somo com o próximo coeficiente, assim por diante, né? Fizemos esse processo, determinamos o meu fator quadrático, né? Verificamos que ele não admite raiz real, então não é redutível, né? Ele é um fator quadrático irredutível, ok? E por fim, reescrevemos aqui o meu polinômio encontrado com algumas maneiras distintas. Então, essa é a resolução deste problema.